Meus amados irmãos e irmãs, eu quero saudá-los nesta manhã tão gostosa, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los para que abramos juntos a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 13, e quero usar da liberdade que tenho no Senhor Jesus para uma exortação a nós, enquanto famílias, nesta manhã. Gênesis capítulo 13. Meus agradecimentos ao meu irmão, pastor Weber, por abrir espaço para que aqui pudéssemos nesta manhã compartilhar a palavra de Deus. É uma alegria, ainda que uma grande responsabilidade, mas o nosso coração se rejubila pelo fato de poder compartilhar a palavra de Deus com o povo do Senhor, né? É tão bom saber que Cristo habita em nós, vive em nós, e esta é a esperança da glória de Deus. Gênesis 13, versículo 8, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto, mas feche os olhos, vamos conversar com Deus. Graças te damos, ó Deus, por tudo que já aconteceu aqui nesta manhã. Obrigado por cada família representada aqui. Dá que consigamos ouvir a voz do Senhor nesta manhã. Glorifica seu nome na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é sabido por todos nós que o inimigo das nossas almas quer destruir famílias. E para nós que conhecemos a palavra de Deus pela graça, entendemos, sabemos por que ele quer fazer isso, por que ele investe tanto para destruir famílias, né? Por que ele faz isso? A Bíblia Sagrada nos ensina que ele quer destruir a família, ele quer separar os casais, porque segundo a palavra de Deus, o marido representa Jesus, a mulher representa a igreja. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele vinha falando sobre o relacionamento conjugal, do marido e a esposa, e a gente entende que ele está falando do casal, mas quando chega no versículo 32, ele pega e diz assim, grande é esse mistério. Eu estou falando de Cristo e da igreja. Não, ele estava falando do marido e da esposa, e chega nesse momento, ele muda para que nós consigamos entender que a família revela um grande mistério. O relacionamento conjugal revela o grande mistério, que é Cristo em nós, que é o relacionamento de Deus conosco. Quando Deus estabelece a família, estabelece o casal, ele está revelando um grande mistério, qual seja um Deus relacional, um Deus que se relaciona conosco. Por isso que o inimigo das nossas almas quer destruir famílias, quer destruir os casais. Eu queria, irmãos, fazer 3 rápidas exortações baseadas nesse exemplo negativo que temos aqui na Bíblia Sagrada. Os irmãos sabem que quando Terá perdeu um filho, um dos filhos era o Arã. Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Arã falecera e deixara 3 filhos.
2 moças e um rapaz. O rapaz, que se chamava Ló, foi adotado pelo tio Abrão e a titia Sarai. Então eles cuidaram daquele menino. A Bíblia Sagrada diz que Deus abençoou muito aquela família. A bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. E Ló como que pegou uma carona nesta bênção aí. E prosperou junto com o tio. Mas a Bíblia diz que eles prosperaram tanto, muita terra, gado e funcionários, e os funcionários começaram a discutir entre si. Abraão chama Ló e diz: olha, filho, antes que isso chegue a nós, a gente entre nessa discussão, você escolha aí para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos, viu toda a campina do Jordão, aquilo parecia um jardim bem regado, e ele não pensou 2 vezes, ele disse: é para lá que eu vou. Meus amados, rapidamente, 3 exortações para que a família se fortaleça, para que nós não percamos o nosso ministério aqui neste mundo como família. 3 rápidas exortações. A primeira, eu gostaria de lembrar aos irmãos sobre as motivações perigosas. A Bíblia diz no versículo 10 que quando Ló levantou os olhos e viu aquele jardim, ele não pensou 2 vezes. Ele ignorou o fato de que o tio Abrão era mais velho, ignorou o fato que o tio Abrão tinha cuidado dele desde o falecimento do pai, desconsiderou todos os valores. Ele estava sendo motivado perigosamente. Essa tem sido uma desgraça nas famílias, e muitas delas. A motivação. Os nossos adolescentes são motivados negativamente. Os nossos jovens são motivados negativamente. Nós, família, somos motivados perigosamente. Os meios de comunicação, a ênfase grande na pornografia, tantas coisas que o inimigo das nossas almas faz, tentando nos motivar para que percamos o rumo e assim nos sintamos enfraquecidos e deixemos de revelar o grande mistério de um Deus que se relaciona conosco. Ló foi motivado certamente pela avareza. Ele viu aquilo, a quem tem mais aqui de 40 anos ou 50 talvez, se lembram da expressão parece, mas não é. Então os adolescentes falam: o que será isso? Era um slogan de um shampoo, o Denorex. Tem tempo, né? Você aí fez assim, tem mais de 50, né? E o slogan era parece, mas não é. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Ló. Ele olhou, viu aquela campina e disse: isso é muito bom, é para lá que nós vamos. E não quis nem saber. Meus amados, quantos homens são motivados perigosamente e por causa de uma aventura qualquer desgraçam a família. Isso tem acontecido cada dia em número maior. São pastores, presbíteros, líderes, jovens casais, gente casada há mais de 30 anos. O inimigo das nossas almas motiva perigosamente e por causa de uma aventura, ele coloca em risco toda a sua casa, toda a história. Anos e anos de casamento em busca dos mesmos ideais, criando filhos e às vezes até neto, mas por causa de uma aventura, quem sabe de um adolescente, ele coloca em risco toda a sua casa. Motivação perigosa. Adolescentes que na escola são motivados a conhecerem coisas que não conhecem e atraídos por amigos, má companhia, se envolve com o mundo das drogas. No começo era tudo uma curiosidade, uma brincadeira, e o inimigo das nossas almas acha lugar na nossa casa. Motivação perigosa. É a jovem senhora que vai trabalhar e o colega de trabalho começa a elogiar como o seu marido não fazia. Mas seu marido não viu que você está tão bonita, mas você tem um corpo tão bonito, mas seu cabelo hoje está tão lindo. Uma vez, 2 vezes,
uma crise em casa, ela começa a ouvir esses elogios e coloca em risco todos os seus sonhos. Motivação perigosa, desgraça a família. Quando Ló levantou os olhos e viu aquela campina do Jordão, ele rifou tudo que ele tinha. Relacionamento com o tio, com a tia, toda a história, toda a bênção de Deus sobre aquela casa, ele desprezou. Mas além da motivação perigosa que tem até hoje destruído famílias, tem também a escolha perigosa. No versículo 11 diz que ele então fez a escolha. Ele quis ir para a campina do Jordão. Meus amados irmãos, nós fazemos escolhas todos os dias. Hoje mesmo você já fez várias escolhas. O adolescente abriu lá o guarda-roupa dele e disse assim: eu vou com essa camiseta aqui porque eu gosto dessa camiseta. A senhora olhou e tinha muitas opções de vestido, de roupa, mas disse: eu vou com essa aqui. Nós fazemos muitas escolhas. Às vezes alguém pode até escolher com qual dos automóveis viria hoje pela manhã. Nós estamos sempre fazendo escolhas, mas algumas escolhas que nós fazemos não são tão importantes assim. Mas algumas escolhas que nós fazemos, nós determinamos a nossa felicidade aqui nesse mundo. Conforme a escolha que o adolescente, o jovem faz, isso vai determinar toda a vida dele. Por isso que a palavra de Deus nos alerta, contando uma história que certa vez uns homens fizeram uma pegadinha com Josué, colocaram roupas velhas, sapatos velhos, chegaram para Josué e eles falaram: olha, nós somos de uma terra muito distante. Quando nós saímos de lá, nossa roupa estava limpa, nós tínhamos comida, pão fresquinho, mas olha só como que as coisas estão. E mostrou a roupa rasgada, o pão velho. E Josué dizia: e aí? E eles falaram: nós queremos fazer uma aliança com você. Faz uma aliança conosco. E Josué fez aliança com aquele povo. Foi uma pedra de tropeço em toda a vida daquele povo de Deus no passado. Mas a história termina dizendo assim: Josué não consultou a Deus. Se você não consultar a Deus para fazer escolhas, você coloca em risco toda a sua família. Você não pode fazer da sua vida uma loteria esportiva. Ló precipitou-se na sua escolha. Eu fico imaginando, Ló poderia ter dito assim: tio, o senhor é um homem de Deus. Que tal o senhor fazer uma oração? Aquelas saídas que o senhor dá lá para o monte. Quem sabe, ora lá, tio. O senhor é um homem de Deus, tio Abrão. Ora lá, e aí o senhor diz para mim o que eu devo fazer. Eu estou em dúvida entre escolher a direita e a esquerda. Tenho tendência de escolher as campinas do Jordão, mas eu tenho medo de não ser esta a vontade de Deus. Quem sabe o senhor intercede por mim? Poderia ter dito isso. Ele poderia ter dito: não, tio Abrão, o senhor me dá um tempinho. Eu posso dar a resposta amanhã? Mas não. A Bíblia Sagrada diz que aquele que age de forma precipitada, peca. Você não pode fazer escolhas de qualquer jeito. O adolescente não pode fazer escolhas de qualquer jeito. O jovem não pode escolher sem pensar, colocar a sua vida sentimental em risco, o seu futuro em risco. Você não pode escolher o emprego precipitadamente, você não pode fazer uma compra precipitadamente, nem vender nada precipitadamente. Você precisa buscar o conselho de Deus. Escolha perigosa. Quantos já escolheram errado, sem a orientação de Deus, e agora estão aí tentando administrar a escolha errada que fez há 20, 30 anos.
escolha perigosa desgraça a família. Escolha precipitada não vai dar certo. Em terceiro lugar, irmãos, com essa exortação a nós, famílias, eu quero mostrar mais uma coisinha. Nos versículos 12 e 13, a Bíblia diz que Ló foi para aquele lugar que ele achava ser o melhor. E ele ia armando as suas tendas cada dia mais perto. E a Bíblia alerta, os moradores de Sodoma são grandes pecadores contra o Senhor. Não somente eu quero dar ênfase à motivação perigosa, não apenas a escolha perigosa, mas a proximidade perigosa. Permitam-me contextualizar aqui rapidamente. Imagina a cena. As meninas, 2 filhas, Ló tinha. A Bíblia não dá o nome da esposa de Ló, mas as meninas fazem como todos fazem até hoje. Procuram a mamãe. Mamãe, fala com o papai lá. Porque a mãe sabe o caminho do coração ali, o jeito certo de falar com o papai, muitas vezes estressado. Então, mãe, fala com o pai. E as meninas, e a esposa de Ló chega e fala assim, bem, nós precisamos chegar mais perto da cidade. As meninas estão reclamando, o sinal do Wi-Fi aqui é muito fraco. A gente quer fazer o download das músicas, não consegue. Bem, nós precisamos mudar mais perto da cidade, lá o sinal é melhor. Então, eles se mudam para perto da cidade. Um jardim. E agora, com o sinal do Wi-Fi, uma beleza. Passa um tempo, mãe, fala com o pai. A gente não consegue acessar aqui o canal 853 da Sky. Ou da NET, sei lá. Para não fazer propaganda de graça. Bem, vamos mudar mais perto. Aqui não chega TV a cabo. As meninas estão reclamando. Se você continua lendo a história, você verá que eles se mudaram para dentro da cidade. Se transformaram em cidadãos daquela cidade. Foram chegando perto. Meus amados, nós chegamos perto demais. Por isso que a família está como está. Nós chegamos perto demais. Seu filho adolescente acessa os sites, você nem sabe o que está acessando. Se tranca lá no quarto e você não sabe o que ele está acessando, não sabe nem com quem que ele está conversando, e para espanto seu, nem ele sabe com quem está conversando e marcando encontro. Nós chegamos perto demais. Se você não sabe onde está o seu filho adolescente agora, você está com problema, com certeza. Ele disse que ia dormir na casa de não sei quem, a minha menina disse, e você não sabe onde ela está agora? Não. Você comece a orar pela sua família, você já está com problema. Não conhece os amigos dos seus filhos? Meus amados irmãos, nós chegamos perto demais. E para terminar, irmãos, a gente sabe o que aconteceu. A família de Ló foi destruída. O inimigo das nossas almas nunca está satisfeito, nunca está bom para ele, ele quer mais. Um homem que era proprietário de muitas coisas, muitos funcionários, gados, fugiu daquela cidade, levando as 2 filhas, a mulher ficou pelo caminho e foi morar numa caverna. Morando lá, sem nenhuma tecnologia, perdera tudo. Como se não bastasse, as filhas o embriagaram e tiveram relação com o próprio pai, se engravidaram. Geraram 2 povos, os moabitas e os amonitas. Terríveis, geração terrível, pedra de tropeço. Meus amados irmãos, eu não estou aqui para trazer uma mensagem negativa para os irmãos, porque o Senhor Jesus ama a família,
E a mensagem, ela, ainda que tenha esse contexto negativo, a mensagem é muito positiva. Deus ama a família, a sua família é para revelar o mistério de Deus. Você, marido, representa Jesus, você, esposa, representa a igreja. Sua família é para a glória de Deus. E pelo fato de você estar aqui esta manhã, é certo que Deus está sendo glorificado na sua casa. Mas o que fazer nesse contexto que nós estamos vivendo? Clamar pela família. Porque o inimigo das nossas almas quer destruir famílias. Mas se nós, homens que aqui estamos, se nós amarmos, cada um amar a sua própria esposa como Cristo ama a igreja, se as esposas que estão aqui entenderem que o seu marido é como se fosse Jesus na sua vida e você é a igreja na vida dele, dessa casa vai ser muita bênção. Os filhos crescerão em paz, desejarão também ter família, entenderão o mistério revelado na família, que não é outro, senão um Deus que se relaciona conosco em intimidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Fique em pé, deixa eu orar com a sua família. Eu gostaria de direcionar esta oração àqueles que têm passado por lutas na sua família. Na verdade, todos nós temos lutas, uns mais, outros menos. Todos nós as temos. Mas nós estamos no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Vamos clamar pela família. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e clame pela sua família. Eu sugiro você orar agora pela sua família, pelo seu casamento. Que não haja palavras no seu casamento como quer separar. Você não me ama nada. Essas palavras alimentam um inferno, enfraquece a glória de Deus na sua casa. Você nunca mais vai falar isso em nome de Jesus. Deus amado, para que iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ó Deus, põe a sua boa mão sobre a nossa casa, Senhor. Sobre essas famílias representadas aqui nesta manhã. Espírito Santo de Deus, glorifica seu nome na nossa casa, Senhor. Ó Deus amado, fortalece a família, Senhor. Aqueles que aqui estão nesta manhã, mas vieram brigados, inclusive. Esperando que o outro tivesse a iniciativa de pegar na mão, pôr a mão no ombro, fez questão de ficar indiferente, dizendo consigo mesmo, sempre eu tenho que tomar a iniciativa, desta vez não vou fazê-lo. Pai, meu Deus amado, na autoridade do Teu Espírito Santo, eu repreendo qualquer ingerência do mal sobre a vida dessa família, Senhor, e peço ao Senhor, que o Senhor fortaleça a vida desta casa. Amém. Que os filhos cresçam sem traumas, que não haja gritaria nessa casa, não haja ameaça. Amém. Mas que esta família revele o mistério de Cristo em nós, que é a nossa esperança. Amém. Em nome dEle e somente para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Podem se assentar.